Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión vía Facebook Live para la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana. Pues es un gran placer poderles tener un día más con nosotros y sobre todo pues en esta serie de capacitaciones, charlas con personas muy especializadas en los temas que son muy importantes para todos nosotros, para todos los agentes de pastoral que se encuentran trabajando en alguna casa del migrante, en algún albergue, en algún comedor o para incluso las personas que son voluntarias o que estudian el fenómeno de la migración. El día de hoy está con nosotros Rodrigo da Silva Bernes Pinto. Él es doctorando en Derecho Público de la Universidad Unicinos, es licenciado en Derecho por el Centro Universitario Ritter do Reis, es posgraduado en Derecho Empresarial por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande y máster en Derechos Humanos por el Centro Universitario Ritter do Reis en discriminación múltiple como discriminación interseccional, el derecho brasileño y las intersecciones de raza, género y clase. Es abogado, tiene experiencia en el campo del derecho con trabajos de investigación con énfasis en derechos humanos, derechos fundamentales, derecho antidiscriminatorio, derecho laboral y derecho sanitario. Rodrigo, qué gusto que puedas estar con nosotros el día de hoy compartiéndonos un poco sobre la investigación que has realizado. Bom dia, Odete, bom dia a todos. Agradeço muito, me alegra muito estar com vocês. É um prazer, é um honor compartilhar minhas investigações, meu trabalho. Uh, e gostaria de início de já les pedir desculpas eventualmente por mi acento, porque hace tiempo que no hablo español, pero intentaré hablar en español, porque soy brasileño y vivo al sur del Brasil, en Porto Alegre. Y como Odete he hablado para nosotros, mi trabajo es en el área de derecho de antidiscriminación, derechos fundamentales. E este trabalho, esta investigação que eu vou apresentar a vocês, foi uma parte logo após minha maestria, e é um artículo, uma investigação acerca de identidade étnico-racial, interseccionalidade, dentro do direito da antidiscriminação, bajo uma perspectiva descolonizante. Eu preparei na apresentação e gostaria de apresentar a vocês. Não sei se está funcionando ou não. Sim, está passando? Todavía no nos aparece, Aparece? pero todavía no. Não? Então, deixa ver. E agora? Listo, ya la podemos ver. Muchas gracias. Ah, graças. Então, esta é a apresentação. Deixa eu botar a pantalla. Ok. Bueno, como he dicho, esta investigación se basa básicamente sobre una búsqueda en comprender la identidad étnico-racial en contextos de discriminación. ¿Qué serían estos contextos? Muchas veces en derecho de la antidiscriminación, en contextos específicos, há institutos e categorias legais que nós chamamos de discriminações múltiplas, discriminações interseccionais, discriminações institucionais. Bueno, pero algumas vezes estes institutos, estas categorias são influenciadas por el direito norte-americano, estadunidense, dentro dela disciplina jurídica que nós chamamos de direito da antidiscriminação. Então, em minha investigação, tentei compreender esses erros como identidade e contextos de discriminação bajo uma perspectiva descolonizante. E nesse sentido, é importante ajustarmos e entendermos o direito de antidiscriminação, a lei de antidiscriminação, de não discriminação, também, además, bajo as perspectivas de igualdade que existem no direito.
por ejemplo, se dice muchas veces que el principio de la igualdad tiene dos caras. Una cara universal, que es comprendida como una cara genérica, en un sentido que trata todas as pessoas e os indivíduos como iguais, sem nenhuma diferenciação. Não, pero há entendimentos e compreensões que esta igualdade deve também ser compreendida como bajo uma perspectiva material, dentro de uma cara material da igualdade, no sentido de que a igualdade deve ser tratada como uma igualdade com contenido, em um sentido de um senso de compreender todas as características de indivíduos e grupos e además num senso de justiça distributiva. O que isso significa? Que a igualdade deve ter em conta que o objetivo de buscar os bens sociais, econômicos, o bem-estar social de los indivíduos e de los grupos. Em um senso concreto, para que ocorra uma consideração não somente universal, pero además como uma igualdade material. Nesse sentido, há também o entendimento a compreensão que essa igualdade material deve atender às chamadas políticas de reconhecimento, no senso de compreender todas as identidades de todos os indivíduos que existem na sociedade. Por exemplo, questões de gênero, de raça, de classe socioeconômica e assim por adiante. Además, há uma compreensão que a igualdade deve ser vista em seu caráter político preventivo, ou seja, que nós chamamos de oposição, nesse binarismo, nessa dicotomia entre igualdade universal, formal e igualdade material, há uma busca pela promoção da igualdade em um senso de bem-estar social. Por isso que há essa compreensão de que há um caráter político preventivo em la busca da igualdade. Bueno, además, junto com a igualdade, há o desenvolvimento de uma assinatura, de uma disciplina jurídica que falamos aqui em Brasil, que se chama Direito de la Antidiscriminação. Incluso essa assinatura, que é muito estudada no direito, tem definições próprias, conceitos próprios, categorias jurídicas, categorias legais, institutos legais próprios. E neste conceito de discriminação, há palavras que estão presentes que vão caracterizar quando nós outros estamos adiante de uma discriminação ou não. Por exemplo, em los tratados e convenções de direitos humanos, de proteção de direitos fundamentais, há palavras como distinção, exclusão, restrição, que são situações que quando indivíduos ou grupos frente a outros indivíduos ou grupos acabam experimentando situações em que há distinção, exclusão e restrição de direitos, estaremos diante de uma situação discriminatória. Quando há alguma preferência para um grupo ou não, em alguns campos da vida. Por exemplo, em campos da vida privada, campos sociais, campos do direito laboral, em las desigualdades de gênero, de raça, e assim por diante. E neste conceito de discriminação,
há duas palavras que são muito importantes para compreendermos quando estamos diante de uma discriminação, que são as intenções ou efeitos discriminatórios. Estas duas palavras significam que há modalidades de discriminações que podem ser compreendidas como discriminações diretas, quando há a intenção direta de discriminar alguém, ou quando há o efeito discriminatório, que é quando ocorre uma modalidade que nós chamamos de discriminação indireta. Nestes casos, há a necessidade de comprovação, etc., pero são dois tipos de modalidades de discriminação que ocorrem quando estamos diante de situações discriminatórias. E nestes campos da vida, como he dicho, há a possibilidade de impedimento de reconhecimento ou não em exercício de direitos por parte de pessoas que são discriminadas ou não. Então, además da antidiscriminação e o princípio da igualdade, como he dicho, existem categorias legais e institutos legais que, para os investigadores no direito da antidiscriminação, nós entendemos como os chamados critérios proibidos de discriminação, que são nada mais que técnicas legislativas para proteger-se alguém ou não, algum indivíduo ou algum grupo específico. Por exemplo, técnicas legislativas que proíbem discriminações por motivos de gênero, por motivos de raça, por motivos de religião, por motivos étnicos, em que são historicamente os resultados de demandas de lutas históricas, lutas sociais, que após estas lutas sociais e políticas, quedaram-se em legislações e transformaram-se em critérios proibidos de discriminação. Por exemplo, em determinadas constituições de países, há o que chamamos de listas contendo técnicas como estes critérios proibidos de discriminação. E para ocorrer alguma discriminação, há que fazer uma relação entre as técnicas, entre os critérios e algum tratamento desfavorável a algum indivíduo ou grupo. Esse que eu chamo de vínculo causal para podermos considerar que há uma discriminação ou não. E dentro desta ideia, desse desenvolvimento de categorias e institutos legais no direito da antidiscriminação, é necessário também, además, compreendermos o alcance da proteção. E a proteção ocorrerá dentro de relações sociais, em lo que chamamos como dinâmicas discriminatórias, em que muitas vezes ocorrem formação de privilégios, manutenção de hierarquias sociais, desenvolvimento de estereótipos sobre indivíduos e determinados grupos, naquilo que eu chamo de estruturas de subordinação. Historicamente, dentro do direito da antidiscriminação, existem perspectivas de compreensão sobre a igualdade e sobre a discriminação. Alguns estudiosos compreendem como simplesmente a necessidade de se atentar para uma perspectiva chamada antidiferenciadora, ou seja, basada somente em uma igualdade, em sua perspectiva, em sua cara formal e universal. No entanto, há uma outra perspectiva que se chama a perspectiva da antissubordinação,
em que há que se considerar situações de discriminação e de desvantagens bajo contextos discriminatórios, contextos sociais, contextos históricos, contextos políticos, contextos socioeconômicos, que eu chamo de estruturas de subordinação que vão nos ajudar a compreender as discriminações. Además, há algumas limitações nessa perspectiva, dentro dessas perspectivas, dentro do direito da antidiscriminação. Por exemplo, como o direito da antidiscriminação foi desenvolvido bajo uma perspectiva estadunidense e eurocêntrica, a vezes as identidades e critérios proibidos de discriminação são imbricados com um modelo, não sei como se diz em espanhol, paradigma, creio, um tipo de identidade, como a identidade de los hombres, de los blancos, de los heterossexuais, burgueses, ou seja, aqueles que foram os vitoriosos em la Revolução Francesa. Com isso, para a consideração sobre as identidades, que nada mais são as identidades onde há reflejos em los critérios proibidos de discriminação, há o que chamamos de essencialização das identidades, no senso que se basa muito em la biologia, em pares binários de ou é homem e mulher, ou é branco e afrodescendente, em um senso de que as identidades são universais e fixas, sem a consideração das diferenças de los entornos sociais, em um senso de que é necessário compreendermos o direito antidiscriminatório, as identidades e os critérios proibidos como parte de uma construção social para compreendermos como que se evoluiu, ocorreu as evoluções históricas e sociais que basadas em las lutas sociais e políticas nos contemplou com as identidades em critérios proibidos de discriminação. Esta é uma parte importante da investigação, por quê? Porque dentro da investigação é buscado compreender as limitações do direito antidiscriminatório bajo uma perspectiva eurocêntrica, em contraponto a uma perspectiva descolonizante, que eu chamo. E isso tuvo reflejos em el sistema de proteção de direitos humanos. Por exemplo, quando se formulou a Declaração Universal de Direitos Humanos em 1948, ocorreu uma perspectiva muito mais eurocêntrica, muito mais universal e fixa, sendo que esta perspectiva se quedou numa possibilidade de assimilação de identidades em cenários de colonização. Por exemplo, a colonização em América Latina por portugueses e espanhóis, ingleses incluso, ocorreu na tendência de se buscar uma assimilação de los pueblos originários na América Latina em uma perspectiva universalizante e fija. Com o tempo, as declarações, os documentos, tratados e convenções de direitos humanos tiveram uma evolução em suas perspectivas. Por exemplo, em uma declaração sobre raça da Unesco, em 1978, já ocorreu a inclusão da diversidade em seus artigos, em suas previsões. Já na Convenção de Viena, se quedou necessária a inclusão social, no senso da igualdade, no senso de igualdade material, de busca do bem-estar, de promoção da igualdade.
Em 2001, com a Conferência contra o Racismo, já foi incluída as múltiplas formas de discriminação, assim como na Declaração de Berlim, em que se incluyó as barreiras múltiplas ou formas múltiplas e agravadas de discriminação, assim como em la Convenção Interamericana contra o Racismo de 2013, em que há um conceito específico de discriminação múltipla, que nada mais é que um tipo de discriminação em que ocorrem situações discriminatórias de modo concomitante, ou seja, em que há dois ou mais critérios proibidos de discriminação ao mesmo tempo. E isso significa que estamos adiante de um fenômeno complexo, em que devemos considerar as intersecções das identidades de maneira contextualizada. Então, a evolução legislativa em los documentos de direitos humanos, tratados e convenções de direitos humanos, teve essa evolução em que se busca a consideração das invisibilidades discriminatórias, que nada mais é do que nos traz o conceito de discriminação múltipla, em que há a necessidade de se considerar incluso todas as particularidades, sejam regionais, históricas, as políticas em cada contexto, os sistemas econômicos e sociais em cada sociedade de cada país, dentro dessa consideração do que seria a discriminação múltipla. No entanto, a discriminação múltipla é solamente uma categoria legal que está inclusa nos tratados e convenções de direitos humanos, pero para compreendermos a discriminação múltipla, é necessário que tenhamos essa visão de considerar os contextos sociais. Por isso se desarrollou um conceito também, además um conceito ao lado de la discriminação múltipla, que se chama la discriminação interseccional. Este conceito de discriminação interseccional foi desarrollado por las feministas estadunidenses, feministas afrodescendentes de los Estados Unidos, em que após muitas lutas sociais, políticas, elas compreenderam que dentro do feminismo havia uma perspectiva muito mais imbricada com o feminismo liberal, o feminismo branco, sem considerar a experiência resultante da discriminação das afrodescendentes em contextos específicos de discriminação. Então, as feministas estadunidenses desarrollaram esse conceito de discriminação interseccional que auxilia para compreendermos o conceito de discriminação múltipla. Nesse conceito de discriminação interseccional, há a compreensão de que é necessário termos em conta a intersecção de vários critérios de identidade, que nada mais seriam do que os critérios proibidos de discriminação, em estruturas de subordinação. O mérito de las feministas estadunidenses foi descentralizar o sujeito político compreendido bajo estas estruturas de subordinação para uma efetiva compreensão do que seria uma discriminação múltipla ou não. A mais famosa, digamos, feminista e estudiosa sobre interseccionalidade é Kimberly Crenshaw, uma advogada estadunidense que ha desarrollado o conceito de discriminação interseccional bajo uma metáfora que nós chamamos de avenidas entrecruzadas, em que, por exemplo,
quando há uma situação de discriminação sobre uma mulher afrodescendente, há ejes, há avenidas entrecruzadas de situações de racismo, de sexismo, de condições sociais, de condições políticas, de colonialidade, de classe socioeconômica, que vão, de maneira entrecruzada, generar mais discriminações mais potenciais, digamos assim, sobre esta mulher afro. Não só a teoria da interseccionalidade, é importante dizer, não só é aplicável para questões raciais, como no exemplo da mulher afro. Pode ser aplicável para questões de indígenas, questões de migratórias, questões de gênero e etc. Então, a teoria da interseccionalidade é importante porque nos contempla com ferramentas importantes para a compreensão das dinâmicas discriminatórias generadas em casos de concomitância de critérios proibidos de discriminação em uma mesma situação discriminatória. Isso quer dizer que a interseccionalidade tem também algumas perspectivas que são importantes para bem compreendermos a discriminação e não mantermos e não generarmos mais invisibilidades discriminatórias. Por exemplo, se compreendermos a interseccionalidade bajo uma perspectiva quantitativa, ou seja, com a suma de categorias e critérios proibidos de discriminação, isso pode generar invisibilidades discriminatórias. Por outro lado, compreendermos lá a interseccionalidade, lá a discriminação múltipla, em uma perspectiva qualitativa, generará uma mirada interseccional, no senso de compreender a discriminação de maneira contextualizada e de acordo com cada caso. Eu costumo dizer que é semelhante a uma cola em que, se mirarmos só as sombras dos indivíduos na cola, a discriminação será invisibilizada, porque miraremos solamente a suma dos indivíduos. Agora, se mirarmos aos indivíduos em si, de maneira qualitativa, teremos uma perspectiva interseccional e teremos uma mera suma, e sim uma perspectiva qualitativa e contextualizada da discriminação. Ademais, é importante dizer que há situações em que, se termos em conta somente uma perspectiva quantitativa, poderemos ter situações de superinclusões ou subinclusões de critérios proibidos de discriminação, o que pode generar também invisibilidades. Portanto, é importante que, para a compreensão da discriminação múltipla, tenhamos a adoção de uma perspectiva qualitativa, interseccional e contextualizada de cada situação discriminatória, barro estruturas de subordinação. Ademais, a discriminação pode ocorrer em planos coletivos, não só em planos individuais. E para isso é importante termos em conta que há fatores e padrões discriminatórios que se renovam e acabam por atingir determinadas políticas públicas e, principalmente, realidades de grupos e minorias, sejam grupos e minorias raciais, de gênero, de maneira com atenção na perspectiva étnica e assim por diante. E dentro desse quadro, em que há, digamos, uma crítica a uma perspectiva do direito antidiscriminatório barro uma tradição
e uma influência eurocêntrica, há a outra cara, o outro lado da investigação, que se busca a compreensão do direito antidiscriminatório de modo contemporâneo. E, nesse senso, há que se compreender o direito antidiscriminatório e a discriminação múltipla, todas as categorias e institutos legais do direito antidiscriminatório, basados em la realidade social, em la realidade histórica e cultural do grupo discriminado. Ou seja, a compreensão que o racismo não é limitado solamente a atos individuais, aislados, como además atento para situações coletivas, estruturadas, sistematizadas, em que em cenários como os cenários latino-americanos, há uma forte influência de uma lógica da colonialidade, incluso uma lógica que de colonialidade sobre o conhecimento, bajo as perspectivas epistemológicas, ou seja, de estudos científicos, muitas vezes com influências da estrutura colonial imbricada com a colonização, com uma influência muito forte do que chamamos de norte global, né? E há a necessidade de contrapormos a essa realidade, contextualizando as situações discriminatórias e contestando a lógica da colonialidade para avanços no direito antidiscriminatório de modo contemporâneo. Isso porque muitas vezes, quando falamos sobre desigualdades e discriminações, nós outros miramos solamente aquilo que é visível, como é o modelo de iceberg, em que as desigualdades estão visíveis solamente em la punta do iceberg, pero há uma série de situações que estão abaixo do iceberg que não estão visíveis para todos nós outros. Por exemplo, em situações de discriminações múltiplas interseccionais, discriminações estruturais, raciais, de gênero, etnia e etc., há uma invisibilidade, muitas vezes, em las relações sociais de hierarquias, de formações de privilégios, de estereotipos, estigmas, violência, ódio, segregação, todo isso com impactos sobre a realidade de indivíduos ou grupos, generando ciclos de subalternidade e de vulnerabilidade. Então, a utilização de ferramentas como a ferramenta da categoria legal da discriminação interseccional são importantes para que nós consigamos mirar o que realmente ocorre em situações de discriminações que muitas vezes estão apenas na ponta do iceberg, como nessa metáfora que descrevo. Además, análises das identidades. Eu costumo dizer que seria como um passo atrás para compreendermos as identidades e como se desenvolveu os critérios proibidos de discriminação em legislações, em tratados e convenções internacionais de direitos humanos, em atenção às estruturas de subordinação que são experimentadas por indivíduos e grupos em las sociedades latino-americanas. Então, categorias e institutos como a discriminação múltiple, a discriminação interseccional e a discriminação institucional necessitam desse tipo de compreensão de modo crítico e o que chamo de modo que chamo de insurgente e contra-hegemônico, además, porque é uma forma de
se criar caminhos para se desconstituir aquelas avenidas entrecruzadas que Kimberly Crenshaw desarrollou em seu conceito de discriminação interseccional. De modo, además de se atender às demandas políticas e sociais dessas minorias que são historicamente subalternadas. E também, además, uma maneira de se proporcionar câmbios sociais para atender essas identidades que são historicamente discriminadas ao longo do tempo em todos os países latino-americanos. Deixa-me ver. Aqui, um pouquinho. Ops. Também, además, eu trago algumas aplicações práticas, incluso mais recentes, sobre a compreensão da discriminação interseccional, incluso de estruturas de subordinação, para a compreensão da discriminação, em alguns casos, como estes casos que foram juzgados em la Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por exemplo, há a aplicação dessas categorias e institutos legais em casos de vulnerabilidade de mulheres afrodescendentes, como no caso Márcia Barbosa versus Brasil, em que ocorreu a consideração da discriminação interseccional como uma ferramenta para condenar, incluso, o Brasil, nesse caso, em que ocorreu uma consideração de vulnerabilidade de Márcia Barbosa em uma situação específica de discriminação. Ademais, casos de consideração interseccional em que homens em situação de pobreza tiveram discriminações reconhecidas em uma decisão na Corte Interamericana contra a Venezuela. Alguns casos também de consideração de discriminação múltipla, interseccional e estrutural, quando afrodescendentes, indígenas, sofrem os efeitos de câmbio climático e acabam ocorrendo casos de pessoas desplaçadas, né? Então, são aplicações práticas sobre a interseccionalidade no direito e numa mirada sobre a discriminação múltipla e institucional incluso. Todos esses casos, incluso toda essa construção das categorias como discriminação múltipla, institucional, interseccional, de modo a compreender a discriminação múltipla, incluso bajo essa perspectiva descolonizante, eu entendo que há um não respeito e a não atenção para essas categorias implica, además, em não se atender aos próprios objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, porque dentro desses 17 objetivos há vários direitos humanos e fundamentais que são desrespeitados quando não se adopta uma perspectiva descolonizante e atenção uma perspectiva interseccional das discriminações múltiplas e estruturais. Por exemplo, objetivos como o fim da pobreza, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades e assim por diante, são casos em que, se não se atenta para a compreensão da discriminação múltipla, barro numa perspectiva descolonizante e interseccional, não se atingirão, porque meramente se considerarão as discriminações de modo quantitativo, como uma mera suma, sem atenção aos contextos sociais de cada e as particularidades de cada região, de cada país, etc. Então, seria isso a minha apresentação, e me pongo à disposição para
para charlarmos mais e contestar perguntas e contribuir. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Rodrigo, por todo lo que nos has presentado el día de hoy. Es una presentación muy rica en muy poco tiempo. Creo que abarcaste muchísimos aspectos. Entonces, felicitarte por la investigación que estás realizando sobre esta perspectiva antidescolonizante y cómo pues es una propuesta, ¿no? Para ir superando esta discriminación que se sufre, pues como mencionaste, que se da por diferentes razones, ¿no? No solo por una. Entonces, invito a las personas que están presentes a hacer alguna pregunta al autor, algún comentario que quieran realizar. Mientras tanto, leo el que está en el chat. Dice Estela de Casa Migrante, gran trabajo. Me gustaría enviar una fuerte felicitación por el trabajo realizado y poner este gran énfasis en las estructuras que pueden dar paso a los diferentes tipos de dominación. Entiendo de esta manera las entidades como una construcción histórica, además de la importancia de la interseccionalidad para entender la discriminación por razones múltiples. Para nosotros que atendemos a grupos que son discriminados por diferentes razones, es muy importante y relevante, más con el hecho de la invisibilización. Realmente muy brillante y pedagógico, sobre todo con el ejemplo del iceberg. Estoy totalmente de acuerdo, sin una perspectiva antidescolonizante es imposible alcanzar la igualdad. No sé si alguien más quiere realizar. Por acá Guillermo dice, ¿qué son las invisibilidades discriminatorias? Gracias por la pregunta. Para mim, dentro de minha investigação, essas invisibilidades discriminatórias nada mais são que os casos em que os grupos minoritários, indivíduos minoritários, no senso político, social, econômico, não têm uma mirada especial e atenta do Estado, do sistema jurídico, no atendimento em políticas públicas, em políticas legais, em políticas judiciais, incluso, de se mirar o que realmente ocorre com esses grupos, como, por exemplo, os negros afrodescendentes, as mulheres, ou bajo na perspectiva interseccional, normalmente ocorre uma mulher negra, uma mulher afrodescendente ou uma mulher indígena, em que, frente a um grupo majoritário, como, por exemplo, grupos que detêm o poder econômico, grupos como compostos por homens blancos que estão em uma classe socioeconômica maior, têm maior atenção dentro do sistema jurídico, por exemplo. Existem situações dentro das relações sociais em que há uma diferenciação entre aqueles que estão em uma posição dominante e aqueles que estão numa posição de dominado socialmente falando. E isso tem como consequência a dificuldade de acesso a um acesso econômico, acesso a posições laborais de maior impacto. Por exemplo, falando aqui de Brasil, mulheres acabam ganhando menos que homens em seus empregos. Esses são exemplos que, se não atentarmos por uma perspectiva interseccional dentro de um quadro de discriminação múltiple, generará invisibilidade discriminatória de parte daqueles que trabalham com o direito. Os juízes, por exemplo, se não adoptarem uma perspectiva interseccional descolonizante, poderão mirar somente bajo uma perspectiva do homem branco, do homem que tem plata, sem atender uma perspectiva de igualdade material e um direito de antidiscriminatório interseccional descolonizante. Eu já vi que há outra pergunta. Qual é a diferença entre discriminação múltiple e discriminação interseccional? Bueno, discriminação múltiple
por ejemplo, existem tratados e convenções internacionais de direitos humanos. E nesses tratados, há previsões normativas, e uma dessas previsões é a discriminação múltipla, que é quando ocorre uma situação de discriminação de modo concomitante e há mais de 2 critérios proibidos de discriminação. Por exemplo, uma mulher negra e homossexual que sofre discriminação. Há 3 critérios proibidos de discriminação, há uma discriminação múltipla. Pero, para muitos estudiosos e do direito, a interpretação dessa categoria que está em las convenções deve ser não de modo quantitativo, mulher, negra, homossexual, porque isso pode generar em la interpretação jurídica uma invibilização da situação discriminatória. Então, bajo uma perspectiva qualitativa, eu busquei a interpretação desses casos em los estudos das feministas negras estadunidenses que criaram o conceito de discriminação interseccional, que é esse modo de mirar as discriminações de maneira qualitativa, contextualizada, conforme, de acordo com cada país, com cada sociedade, que permitirá a não invisibilização e permitirá um tratamento mais adequado da discriminação e da antidiscriminação, que é muito importante. Inclusive, é importante dizer também, eu sempre hablo delas estadunidenses, pero na América Latina, incluso para que é motivo de investigação, dá uma perspectiva descolonizante, não? Então, dentro da América Latina, há muitas estudiosas feministas que também tratam da discriminação interseccional, como em México, Gloria Anzaldúa, em Argentina, Maria Lugones, em Brasil, Lélia Gonçalves. Então, há muitas estudiosas feministas que tratam da discriminação interseccional de modo contributivo. Muchas gracias. Acá tenemos otra. Dice, magnífico, doctor Rodrigo, muchas gracias. ¿Estaría usted de acuerdo respecto de las migraciones, que podría caber otras variables a las citadas para hablar de interseccionalidad, como la pobreza, la edad, viajar solo o acompañado, las personas que son deportadas, situaciones de desventajas educativas o psicológicas? Sí, por supuesto que sí, porque la adopción de una perspectiva descolonizante e interseccional para compreender as discriminações, incluso há a aplicação sobre casos de migrações, porque há mais de uma identidade também, además, nesses casos, como Geraldo Cruz disse, pobreza, idades, estar acompanhado ou não, todas as desvantagens que sofrem os migrantes. Então, a adoção de uma perspectiva interseccional descolonizante permite uma mirada mais adequada e é uma ferramenta potente e forte para ajudar aqueles que tratam de discriminações, que trabalham com o direito migratório, com o direito antidiscriminatório, incluso dentro em uma perspectiva de uma maior atenção para as políticas públicas que atendam de modo melhor e mais adequado aos imigrantes. De acuerdo. Muchas gracias, Gerardo Cruz de Red Clamor. Y no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta o algún comentario a Rodrigo. Eu só quero agradecer porque todo ficou muito claro. Gracias. Obrigada. Gracias, Carla. Pues si no hay otra pregunta o algún comentario,
agradecerte, Rodrigo, una vez más que puedas compartir toda esta investigación, que es muy grande, muy vasta y muy rica, y creo que el ejemplo de lo que pasa en Brasil, pues es muy fresco y muy contextual para nosotros en México, sobre todo que trabajamos pues cuestiones de migración. Entonces, te agradecemos muchísimo. Voy a enviarle a todos mis colegas justo tu investigación para que puedan revisarla con mucha más claridad. Igual, pues, ya Rodrigo nos había compartido sus redes sociales por si quieren estar en contacto con él. Muchísimas gracias, Rodrigo, por participar. La Dimensión Pastoral de la Movilidad Social te lo agradece muchísimo. Agradeço muito, me quedo à disposição para outros trabalhos, outras charlas. Me alegrou muito participar e compartilhar minha investigação. E hasta pronto e muitas gracias e abraços a todos. Muchas gracias. Bonita tarde a todas las personas que nos acompañaron.